Olá, meu nome é Hugo Mourão, eu sou médico, sou paliativista e vim para falar um pouco sobre como funciona o nosso trabalho no cuidados paliativos e também como habilidades do cuidado paliativos podem se aplicar a todos os profissionais de saúde que estão por aí. Vim falar um pouco hoje sobre comunicação. Você sabia que comunicação não é automático? Você sabia que comunicação não é só instintivo? Eu lembro que quando eu formei, eu não sabia comunicar. Eu achava que eu sabia. Eu conversava bem, eu tinha uma relação legal com o pessoal da equipe, os pacientes gostavam de conversar comigo, até meus preceptores falavam muito que eu tinha uma relação médico-paciente muito boa. E eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Até que eu descobri que eu podia estudar essa parte, que eu podia estudar um pouco melhor como me comunicar. E isso aconteceu quando eu descobri os cuidados paliativos, quando eu descobri a medicina paliativa como uma área de estudo, uma área de especialidade, que foi uma novidade para mim. Não foi uma coisa que me contaram na faculdade, não foi uma coisa que eu sabia quando eu me formei. Eu descobri isso depois que eu já era especialista em clínica médica. E quando eu fui estudar, que eu percebi o tanto que eu não sabia. Eu descobri que eu não tinha noção da técnica envolvida. Eu fazia as coisas de uma forma instintiva e que muitas vezes funciona e para a maioria das pessoas é o suficiente e funciona bem. As pessoas que comunicam bem, eu digo. Mas mesmo a pessoa que tem dificuldade de comunicação, e aí eu vou falar para vocês, eu tinha muita dificuldade de comunicação. Eu fui uma criança muito tímida, muito introvertida. Não era natural para mim ficar conversando e trazendo assuntos para as pessoas. Eu tive que ir aprendendo a fazer isso durante a minha vida. E o que eu aprendi também serviu um pouco para quando eu era médico, mas não resolvia o meu problema quando médico. O meu problema na medicina era eu precisava falar de coisas muito sérias, eu precisava falar de doenças, eu precisava falar de tratamentos e depois, claro, fui precisar falar também de notícias muito ruins. E para isso eu não tinha um treinamento adequado. Eu no início pensei muito que a honestidade era o melhor caminho. Então eu sempre fui pro lado de que eu precisava ser totalmente sincero com meus pacientes. E eu levava para eles toda a informação mais completa possível, com todos os detalhes, e aplicava para eles tudo aquilo o mais cedo possível. Como eu era também muito presente, gostava de estar perto dos pacientes, de ver como é que eles ficavam, eles se sentiam acolhidos. Eu achava que estava muito bom. E realmente, gente, para a maioria dos profissionais isso não é normal, então isso estava bom se você considerar a média da população. Mas eu acho que todos nós podemos melhorar. E eu aprendi a melhorar e quero ensinar um pouco disso para vocês, porque eu fui entender o que significa realmente se comunicar na área de saúde. Por exemplo, a comunicação, gente, ela não depende só do que eu falo. Que isso para mim era o primeiro passo. Eu tinha que falar muito bem o que eu estava pensando, eu ficava preocupado em falar. Mas depende também de como que o outro escuta. Depende de como ele está absorvendo aquela informação. Depende de como que ele vai entender tudo aquilo. E para eu saber como que ele vai entender, ou pelo menos para eu ter uma ideia disso, eu preciso saber quem é aquela pessoa. É assim que eu vou começar a entender como que ele vai me escutar, como que ele vai me entender. E aí, para isso, eu preciso escutar dele, eu preciso saber dele um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais a história dele e eu preciso saber como ele já absorveu as informações antes do que eu vou falar. Então, essa parte de escutar, ela teve que se tornar mais presente, ela teve que se tornar mais forte e hoje eu digo para vocês que é a coisa mais importante na comunicação, você saber escutar o que o outro está falando. Não é só escutar, não é só ouvir. Não é só as palavras que eles estão falando, você presta atenção e vê. Não, é escutar ativamente. Existe muito desse conceito, né? Quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala até fora da área de saúde, quando eu estou falando de comunicação interpessoal, eu falo muito de escuta ativa. E para mim o importante quando eu entendi o conceito de escuta ativa era essa segunda palavra, o ativa. A escuta ativa significa que você está gastando energia enquanto você escuta. Você não está só sendo passivo, você está empregando seus sentidos de alguma forma. Então não é só receber a informação que ele fala, é você analisar tudo aquilo, é você prestar atenção toda a parte visual. Como é que essa pessoa está vestida? Como é que está a expressão dela? Como é que ela está se portando? Qual é a posição que ela fica?
como ela gosta de movimentar ou não movimentar durante a fala, como é que estão as mãos dela. Um exemplo muito simples que eu posso dar dessa parte, por exemplo, a pessoa que tende a ficar assustada, tá com medo da informação ou está com vergonha de algo que ela fez, ela tende a esconder as mãos. Ou ela esconde as mãos no peito, ou ela esconde a mão no bolso. Ela se esconde, ela se protege porque ela está se sentindo acusada, atacada. Então isso é uma postura que eu posso observar em quem está me falando para eu entender por que ele está falando daquilo daquele jeito. A pessoa que está agressiva, que está tentando se impor, ela vai tender a abrir a postura, ela vai tender a ficar mais maior, ficar mais forte, mesmo que inconscientemente. E a pessoa que está tentando fugir, ela vai se portar em direção à porta, à saída, por exemplo. Ela vira em posição à porta, ela fica de lado para você, ou ela realmente tenta dar passos em direção a longe de você, quando ela está com medo, quando ela não quer receber aquela informação. A pessoa que está fechada demais, veja só a minha postura. Quando eu estou conversando com você, eu estou tentando uma postura aberta, estou tentando me manter ativo, estou tentando me manter disponível para quem está me ouvindo. Se eu tentasse conversar com vocês assim, ia ficar parecendo que eu não sei o que eu estou falando, ia ficar parecendo que eu estou com medo de falar, que eu não estou querendo conversar com vocês. E isso não é o que eu quero mostrar. Então até o jeito que eu estou me postando é de alguma forma uma comunicação. E eu tenho que observar isso no outro também. Eu tenho que ver o que ele está querendo me contar. Eu tenho que ver o que aquela pessoa é, além de ouvir. Eu tenho também que perceber o toque que essa pessoa faz ou deixa de fazer. Essa pessoa, ela procura o contato com a gente, ela quer se aproximar, porque ela quer distrair minha atenção com o toque ou porque ela está procurando um aconchego. O que ela quer com aquele toque? Ou o contrário, por que ela foge do toque? Por que ela não está dando permissão para que a gente chegue perto? Ela está com medo? Ela só ainda não me conhece, não tem uma confiança? Ou isso é realmente uma questão de susto, alguma coisa que possa evocar um trauma passado e que às vezes vai mostrar mais dificuldade para aquele tipo de relacionamento com um profissional de saúde, ou em relação ao gênero da pessoa que está cuidando dela, se é mulher, se é homem, como que essa relação familiar prévia. Olha o tanto de coisa que eu consigo começar a perceber antes mesmo de começar a falar. E quando a pessoa vai me contar, além de eu escutar o que ela tenta me falar, eu tenho que tentar entender tudo que ela escolheu para me falar daquele jeito. Porque tudo que eu falo e deixo de falar são escolhas, forma como eu falo também. Então se eu falo de uma forma mais rápida, se eu corto muitos trechos e falo frases curtas, eu estou sendo mais direto, mas eu também estou escondendo muita informação. Se eu começo a desviar o assunto com muita facilidade, e aí eu começo aqui, estou tentando te explicar de que eu nasci em tal cidade e tudo, mas aí eu lembro de que tinha lá naquela cidade tal coisa e tudo. Então você me perguntou era se eu ainda morava lá, mas eu estou te contando de na minha infância, de quando eu era lá e tudo. Por que eu estou desviando esse assunto? Por que esse assunto está indo para um outro lado desse jeito? Se eu te pergunto da doença, você me responde com monossilábicos? Tipo, sim, eu sei, eu não sei, e deixo-me quieto? Ou eu tento te explicar tudo que eu estou sentindo ao mesmo tempo? E quais palavras eu vou escolher para falar? Eu posso te contar aqui hoje que o céu que eu estou vendo aqui hoje está nublado, está cinza. Mas eu posso também descrever para você que eu tenho um céu que me lembra muito um clima mais triste, um clima mais pesado. Por que eu te falaria isso? Você tem a mesma ideia de céu, você imagina o céu quase da mesma forma. Mas por que eu escolhi te falar que ele está cinza, nublado, ou outro eu escolhi te falar que ele está pesado? Então o jeito de falar muda muito, além da mensagem do que a pessoa quer te contar. Esses elementos de comunicação, eu saber quem que está comunicando, como que a pessoa está comunicando, o que ela escolhe de paralinguagem, o que ela escolhe de paralinguística. A gente vai trabalhar muito desses materiais conforme o tempo for passando. A ideia aqui é de trazendo mais esses conceitos, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais destrinchado, para todo mundo entender um pouco melhor. E nós temos também materiais de apoio. A gente vai deixando os links aqui para quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos. Eu vou falar também de comunicação, gente. Eu vou pensar muito em como que eu vou falar.
tá? Uma coisa que eu levava muito a sério no início, e ainda levo hoje, é a ideia de ser honesto com meus pacientes, ser honesto com as famílias. Eu não acredito que seja apropriado a gente mentir em um momento, a gente mudar a informação. Eu acho que isso pode gerar muitos problemas a longo prazo, apesar de ser a resposta mais rápida a curto prazo. É muito mais fácil eu falar que tá tudo bem. É muito mais fácil eu falar que aquele tumor é só uma lesãozinha. É muito mais fácil eu falar que o exame não tá tão legal, mas que a gente vai melhorar. Isso tira o peso, isso tira a negatividade. E a gente faz isso, a gente faz às vezes sem perceber. Sabe por quê? Porque a gente não quer que a outra pessoa veja a gente como negativo. A gente não quer que a outra pessoa pense na gente como um portador de má notícia. É chato, é desagradável e a gente fica se colocando no lugar do outro, imaginando que ele não vai gostar e por isso a gente não faz. E aí, isso eu tô cometendo alguns erros. Olha só, primeiro, vou começar de trás para frente. Eu tô me colocando no lugar do outro. Eu me colocar no lugar do outro não é uma boa resposta. Eu não tenho que imaginar como eu reagiria naquela situação. Eu tenho que entender como que o outro está reagindo. E isso não vai ser imaginando, isso vai ser conversando, isso vai ser entendendo as emoções dele, isso vai ser entendendo a história dele. Eu vou ter uma noção de como ele responde e eu posso verificar essa resposta. Eu posso conversar com ele sobre isso, conversar dessas emoções e aí entender se eu estou passando do limite da minha comunicação ou não. Voltando em outro ponto que eu posso fazer errado nesse raciocínio, é de acreditar que eu vou ficar com uma mensagem negativa. Não, a gente já sabe hoje que você, quando eu digo a gente já sabe, a gente já tem estudos mostrando que você falar a notícia negativa não muda o nível de esperança do paciente. Estranha essa informação, né? Sim, você tentar falar que o paciente, que as coisas estão ruins, sim, vai deixar tristeza, vai levar preocupação. Mas se você falar fingindo que está tudo bem, ou você falar fingindo que vai dar tudo errado, eu digo fingindo porque você não sabe, você vai ter que dar um foco no que você está falando. Mas qualquer das duas opções que você escolha, não muda o nível de esperança do paciente. Ele continua esperançoso. Ele continua também entendendo que a mensagem é negativa se você é um pouco otimista. E ele continua entendendo que a mensagem é negativa se você é negativo. E você não vai sair com uma imagem negativa. O que muda a sua imagem é a forma como você acolheu aquela pessoa depois. Isso é o que muda se aquela pessoa achou que você tinha compaixão ou não. É como você acolhe a mensagem após ter feito. Não é você mudar a mensagem. A maioria dos pacientes quer saber a verdade. A maioria dos familiares quer saber a verdade. A questão é que eles querem que isso seja feito de uma forma adequada. Eles não querem que isso seja jogado, eles não querem se sentir abandonados. E isso você consegue acolhendo, ouvindo, estando próximo e ajudando essa pessoa nos pontos que ela precisa. Não é fingindo que a mensagem não é negativa. E o último ponto é a questão de honestidade. Você está querendo ser honesto, você precisa falar quando a mensagem é negativa. Você não falar não vai tornar aquela situação melhor para o paciente depois. A verdade pode deixar mais confuso. Um paciente que nunca ouviu falar da parte negativa da doença dele, quando acontece, ele reage muito pior, porque ele não teve tempo de se preparar. E isso a gente pode entender com mais facilidade. Então, eu não vou ter medo de falar o negativo. Eu vou aprender a falar isso da forma correta. Eu não vou ter medo de encarar as emoções do paciente, de encarar que ele vai estar triste, de encarar ele chorando. Eu vou aprender como fazer nessa situação. Quando eu vou tentar... Eu tô aqui só esperando a maritaca parar de gritar para eu conseguir falar alguma coisa. O que eu quero levar para todo mundo é entender que a comunicação pode ser melhor, que a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil, porque quando a gente sabe fazer, também fica mais fácil. Você é profissional de saúde, você sabe que todos os procedimentos que você já treinou fazer na vida, quando você começou era mais difícil, era mais lotado, e depois você foi melhorando neles conforme você fazia. Se você sempre entender a comunicação na saúde como um procedimento, como uma atitude ativa que você está fazendo ali, não é só bater um papo com alguém, você vai treinando suas habilidades, você vai ficando melhor naquilo
e aquilo vai ficando mais fácil para você fazer também. Já falando um pouco de escuta, o que mais que eu posso falar sobre a fala? Falei de honestidade, eu posso falar também que a gente pode usar a linguagem apropriada. A gente tem mania, como profissional de saúde, de colocar um monte de termo, um monte de raciocínio que pra gente é natural na cabeça de pessoas que nunca ouviram falar daquilo. Se eu chego para um profissional de saúde e eu digo, olha, o paciente está taquicárdico, o paciente está hipotenso e ele está ficando mais agitado, a gente está precisando contê-lo. Isso pode estar relacionado à encefalopatia hepática que ele tem. E isso só vai melhorar se a gente conseguir que ele evacue. Para um profissional de saúde, tudo isso fez sentido. Tipo, fechou o raciocínio, fechou o pensamento. Agora, para a pessoa que nunca ouviu falar dessas coisas, é um tanto de palavra que ele nunca ouviu. E aí ele vai lembrar de algumas, tipo, taquicardia é uma coisa que algumas pessoas já ouviram falar. Mas não tem certeza do que é, sabe que é um treino do coração que não é bom. E aí quando você fala que ele tá hipotenso, não, hipotenso é estranho, né? Não é bom, não é legal. Eu vi numa série médica uma vez, não era bom quando o paciente estava assim. Encefalopatia, não, mas que trem horrível. Talvez seja câncer. E hepática, gente, hepática é da onde? O que isso quer a ver? Então se eu falo a mesmo raciocínio, mas de uma outra forma. Olha, ele tá ficando com o coração mais rápido, a pressão mais baixa. Isso mostra pra gente que alguma coisa tá desorganizada lá dentro. Ele também tá mais confuso, ele não tá respondendo bem no que a gente chama, ele não tá entendendo bem o que a gente fala. Isso a gente acredita que é porque o fígado não tá conseguindo trabalhar direito. Para ajudar o fígado, a gente precisa que ele faça mais cocô. Pelo cocô que a gente vai conseguir eliminar as coisas ruins que o fígado está tendo dificuldade. Isso é a mesma informação que eu falei antes, só que traduzida. Se você fala assim com outro profissional, ele acha estranho, ele entende também, porque ele sabe a linguagem simples. Mas ele vai achar estranho, ele vai achar que você está tratando ele como uma criança ou algo do tipo. Mas para o familiar que está ouvindo, essa mudança de linguagem pode fazer toda a diferença para que ele entenda melhor aquela mensagem. E ele vai ter menos dúvidas, ele vai ter menos angústia, ele vai conseguir seguir melhor junto com o seu raciocínio. Isso ajuda o paciente a tomar melhor os remédios, isso ajuda o familiar a acompanhar o tratamento, ajuda ele também a entender se o tratamento não estiver dando certo. Se no próximo dia eu tenho que falar, olha, você lembra que o fígado estava tendo dificuldades? Então o fígado continua piorando. E isso está fazendo com que o rim funcione mal também, porque todos os órgãos estão ligados. E por isso, com o rim funcionando mal desse jeito, eu tenho que ver se eu vou ter que usar uma máquina para ajudar o trabalho do rim, que é a hemodiálise. Ficou mais fácil do que eu chegar para ele e falar assim, olha, a insuficiência hepática está piorando, está fazendo uma síndrome hepato-renal, a gente tem que considerar a diálise. É a mesma frase, mas não é a mesma mensagem. Dá para entender essa diferença? E esse tipo de coisa que a gente pode trabalhar na comunicação, a gente pode aprender a fazer essas coisas melhor. E a gente tem como estudar a comunicação. Igual eu já falei antes, recomendo de novo, temos aqui uns materiais extras para a gente ir trabalhando. E a nossa ideia de trabalhar no nosso curso também, mais detalhes ainda sobre comunicação. Como a gente pode fazer para ser muito bom em comunicação, mesmo se a gente não for especialista nessa área. Cuidado paliativo é especialista em comunicação, mas dá para todo mundo aprender um bocado sobre isso. Eu sou o Hugo Mourão, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo para você ter mais acesso a esse conteúdo. Inscreva no canal para a gente conseguir te alcançar com mais conteúdos desse tipo. E vamos conversando cada vez mais sobre como envolver cuidados paliativos no nosso cuidado e fazer um trabalho melhor para os nossos pacientes.